Povo de Deus, na aula passada eu falei sobre a maldição hereditária. Expliquei um pouco sobre a influência do inimigo de fora. O inimigo que vem transtornando a vida das crianças e, por assim dizer, tem invadido, né, a mente das criancinhas para deturpar a palavra de Deus. Bom, mas isso são influências de fora. Mas o que nós podemos fazer realmente para isso mudar? Para transformar esse momento, esse cenário que o mundo está vivendo. Vocês observam o seguinte, que não é normal quando eu digo para vocês que muita criança que cresceu na igreja, cresceu no evangelho, hoje estão desviados e são os que mais dão trabalho quando eles desviam. Por quê? Porque o foco do inimigo, o alvo do inimigo realmente é as crianças, tá certo? As crianças é que tem sido alvo de ataque de Satanás. E vejam bem, meus irmãos, eu trago hoje um texto aqui em Mateus, Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Mateus, capítulo 21. Este texto é tão atual, tão tremendo, que eu me alegro por Cristo nos mostrar, né, essas coisas. E eu quero que os irmãos prestem bem atenção nesse texto. Essa aula vai ser curta, para que dê tempo de vocês fazerem o exercício que eu vou passar no final. Tá bom? Eu sempre passo uns exercícios, né? Jesus, aqui no evangelho dele, segundo escreveu Mateus, Jesus vai entrando em Jerusalém, né? Sendo recebido, aplaudido pela multidão. E ele vem montado no jumento, né? Filho de uma jumentinha. E no versículo de número 8 diz o seguinte: muitíssima gente estendia suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores e os espalhavam pelo caminho, para que Jesus passasse, lógico, né? E as multidões, tanto as que iam adiante como as que o seguiam, clamavam dizendo: Hosana ao filho de Davi. Bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Glória nas alturas. Regozijo nas alturas. Alegria nas alturas. É isto que o povo quer dizer. Que todos os que estão lá em cima alegrem-se. Por quê? Porque o filho de Davi, que é o Cristo, ele chegou na terra para salvar a humanidade. Isso a multidão, tanto as que estão atrás de Jesus, tanto a multidão que está atrás de Jesus, melhor dizendo, tanto quanto a multidão que vai à frente dele. Então Jesus está no meio e duas multidões estão gritando aqui. Duas multidões estão gritando aqui. E as duas estão gritando, ambas gritam a mesma coisa. Alegria, Hosana nas alturas, bendito o que vem em nome do Senhor, bendito o filho de Davi, né? Hosana ao filho de Davi, alegria, honra e glória para ele e tal. Eles vêm gritando isso à frente e atrás de Jesus no meio, junto com os discípulos, ele montado no jumento, a jumentinha. No versículo 10 diz: e entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou, dizendo: quem é este? O que está acontecendo? Rei? Como assim rei? E a multidão dizia: este é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. O profeta de Nazaré da Galileia. Quando perguntavam quem era, eles diziam: este é o profeta de Nazaré da Galileia.
Até aí tudo bem, não tem nada de espanto nisso aqui. Aí você diz para mim, não, o que é que tem a ver isso com as crianças? Você vai entender. No versículo 12 diz: e entrando Jesus no templo de Deus, não é no templo de Herodes, é de Salomão, no templo de Deus, e expulsou todos os que vendiam e compravam no templo, e derribou a mesa dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhes: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertido em covios ou em covil de ladrões. E foram ter com ele ao templo cegos e coxos, e curou-os. Então Jesus chega em Jerusalém, é aclamado como profeta, como que vem em nome do Senhor. Tem uma multidão à frente, tem outra atrás, Jesus no meio, e o povo que vai recebendo ele agora sem saber quem é ele. De repente Jesus chega no templo, faz a pureza do templo, limpa o templo, e ele entra, consequentemente junto com seus discípulos, e quando ele está ali, os coxos e os cegos vão até ele para que ele cure, e ele cura todos eles. Aí, no versículo de número 15, surge a questão. É aqui que está a chave, 15 e 16. Vendo então os principais dos sacerdotes, está entendendo aí? Está ouvindo aí? Amém? Vendo então os principais dos sacerdotes e os escribas as maravilhas que faziam. As maravilhas que fazia. Os escribas e os sacerdotes. Escribas são os homens da lei, os homens que compunham a lei, as regras, os homens que eram responsáveis por estar com as leis na mão. No caso, os políticos, os reis, eles consultavam os escribas, porque eles eram as pessoas que estavam ali dispostas a traduzir as constituições, as normas, as leis, a lei de Moisés e tal. Eles eram os homens da lei. Os homens que estavam com a Torá na mão o tempo todo, com a lei de Deus o tempo todo. E os sacerdotes, você já sabe quem são. Os responsáveis por levar o povo até Deus e trazer as bênçãos de Deus até o povo. O sacerdote é a ponte, tá? Não cai nessa história de dizer assim, não, o sacerdote era a pessoa que levava as coisas do povo para Deus e o profeta era a pessoa que trazia as coisas de Deus para o povo. Negativo. Os sacerdotes tinham essa função, tá certo? Os sacerdotes tinham a função de levar e trazer. Por exemplo, quem entrava no templo para fazer o sacrifício não era o profeta. Profeta nenhum entrou no templo para fazer sacrifício. Davi, uma vez com fome, entrou para comer os pães, mas não para prestar sacrifício. Quem prestava sacrifício eram os sacerdotes, tá bom? Para entrar lá no templo, para fazer. Com exceção de Samuel, que Samuel foi sacerdote e profeta ao mesmo tempo, porque ele ficou no lugar de Eli, mas não por escolha dele, é porque não tinha jeito, o cara morreu. Morreram os sacerdotes, os três, ele tomou posse. Mas os demais você vai ver que os profetas não entravam no templo para fazer sacrifício, eram os sacerdotes. Então, cuidado com o que você escuta, tá certo? Então, só você ler os sacerdotes na Bíblia, você vai ver, você vai matar essa charada rapidinho. Então, os sacerdotes e os escribas ficaram maravilhados com o que Jesus fazia e como fazia maravilhas, né? Então eles ficaram espantados com aquilo tudo. E os meninos clamando no templo. Vê, Jesus vem de Nazaré, vem para Jerusalém, 200, 300 quilômetros de distância, a fama dele correu, ele agora vem sendo aclamado, ele chega no templo, entra no templo, limpa o templo, explica que aquele lugar é chamado casa de oração e começa a fazer a obra dele, curar. Enquanto ele está curando, o povo se admira
das curas que ele está fazendo. E outra admiração há nos sacerdotes e escribas. Qual a admiração que há? É que os meninos clamando no templo. O que é que eles clamavam? 2 pontos. Versículo 15 aí. Hosana ao filho de Davi. Indignaram-se. E disseram-lhes: ouves o que estes dizem? Estes quem? As crianças. Você está prestando atenção no que as crianças estão dizendo? E Jesus lhe disse: sim, eu estou prestando atenção no que as crianças estão dizendo. Nunca lestes, vocês nunca leram na Bíblia, na Escritura Sagrada, no Torá, no Salmo, pela boca dos meninos e das criancinhas de peito, tiraste o perfeito louvor? Está entendendo? Veja bem. Estão ali os sacerdotes, os escribas. Jesus é recebido no templo pelos coxos, ele cura os coxos. Pelos cegos, ele cura os cegos. Ele faz uma alusão ao Salmo e explica para eles o seguinte: olha, as crianças, as criancinhas, as crianças que mamam, os inocentes, os que acabaram de nascer, estes são os que têm o perfeito louvor. Porque é a essência mais pura. Agora veja bem, a multidão vem gritando atrás e a multidão vem gritando na frente. Quando a multidão para de gritar porque chega o templo, Jesus começa a fazer milagre. Mas quem continua brincando ao redor de Jesus? As crianças. E as crianças brincando ao redor de Jesus, Jesus continua fazendo milagres, enquanto as crianças estão continuando a mesma oração, a mesma gritaria dos que vinham atrás e dos que vinham na frente. A criança está repetindo, imitando o que a multidão dizia. Veja, a criança copiou o que as multidões vinham dizendo. Se as multidões viessem praguejando Cristo, elas iam estar praguejando Cristo. Se as multidões estivessem falando uma maldição, as crianças vinham repetindo a maldição, porque elas estão reproduzindo o que acabou de escutar. Agora veja, quando os adultos pararam, quando o povo foi expulso, quando houve a purificação do templo, Jesus curando, tudo isso acontecendo. E o que as crianças estavam fazendo? Continuando a oração e o clamor de toda aquela multidão. Veja que hoje nós estamos vivendo dias assim. As pessoas não estão prestando atenção nas crianças. As crianças estão clamando, pedindo por atenção, pedindo para que alguém lhes siga, para que alguém lhe ensine o caminho. Clamando, gritando, no mundo em que os pais estão cada dia mais distantes, um mundo em que os pais estão cada dia mais trabalhando, mais fora, mais longe. A palavra é essa, distante, ausente dos filhos. As crianças clamam por uma ajuda espiritual. E esta ajuda espiritual é o departamento infantil. É o líder das crianças. Não tem para onde correr. Isso vai cair na mão da igreja. Veja que eles, por todo o caminho, ninguém nunca percebeu que as crianças vêm repetindo, vêm cantando. Mas quando cai na igreja, aí alguém da igreja, alguém dos sacerdotes, você está escutando o que, é que eles estão dizendo? Você está prestando atenção no que, é que as crianças estão fazendo? Jesus disse, sim, estou prestando atenção, estou escutando o que eles estão falando. Você nunca leu que esse é o dever delas. Você nunca prestou atenção que no Salmo está escrito que é do coração delas, é da boca delas que sai o perfeito louvor. Veja, não diz que é do coração, porque a criança ainda está em formação. E o coração, que é a mente, a psique, ainda não está formada, ela ainda não tem todas essas informações podres do mundo para um dia ela chegar a chamar-se de eu. Ela ainda não sabe o que é eu, ela não... Onde ela comete um erro, ela não sabe que foi ela que fez, porque ela não tem essa consciência do eu.
Ela não tem esse eu que nós temos depois de muitos e muitos anos. Hoje eu posso falar eu, mas uma criancinha não sabe, ela não entende aquilo ali. Não tem como você acusar ela de nada porque ela não sabe que ela é responsável pelos seus atos, porque ela ainda não sabe quem é ela. Só a partir de um certo momento. Então, veja que a criança aqui, as crianças, os meninos aqui, eles gritam ao redor de Jesus, clamam ao redor de Jesus: bendito que vem em nome do Senhor, Hosana, glória a Deus nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor, o filho de Davi, o rei, raiz da geração de Davi, tal, filho de Jessé, o salvador do mundo, glória a Deus nas alturas. E aquilo começa a incomodar o sacerdote. Incomoda tanto que o sacerdote, você está vendo que até as crianças estão falando isso. Até as crianças estão reconhecendo isto. E Jesus está observando o que as crianças estão fazendo. Não está passando despercebido, não está passando fora, longe do alcance de Cristo, o que a criança está fazendo. Muito pelo contrário, Jesus está observando a criança no templo, ali, fazendo cada detalhe, cada dança, cada roda, cada coreografia, cada pensamento, cada falazinha, cada um daqueles pequenininhos que vão ali na frente, que não sabe dizer nada, mas diz: Jesus é bom, Jesus te ama, Deus é fiel. E é ali que começa a quebra de todo esse rolo de maldições. Porque é normal para o mundo ver as crianças se perdendo. Normal para o mundo as crianças se descobrirem no mundo, mas aqui as crianças estão descobrindo no templo, na igreja. E eu quero profetizar em nome de Jesus que o grupo que você toma conta, as crianças que você está por posse, as palestras que você dá para as crianças, todas elas, eu profetizo em nome de Jesus, todas elas vão absorver, vão escutar, vão assimilar e vão crescer no templo, mesmo que incomode os sacerdotes, mesmo que incomode a quem está ali. Veja que a pouca preocupação da liderança hoje em dia é atual esse texto. Você não vê os eruditos, os grandes estão pensando sempre nos maiores, nos adultos, mas cadê a essência mesmo, o apoio às crianças? Não deixar somente a irmã que toma conta ali, mas pegar aquilo para si, tomar posse, como se cada um daqueles fossem seus filhos. Certo? Então as crianças nascem inocentes. E aí surge-se o perigo de que, depois que elas nascem inocentes, alguém a desvie do seu caminho. E Jesus disse: olha, é melhor amarrar uma corda no pescoço com uma pedra de moinho e se jogar no fundo do mar. É melhor se matar do que fazer tropeçar um desses pequeninos. Não deixe eles desviar, não desvie eles, não desvie a conduta desses pequeninos. Esse pessoal aí que está criando agora essa situação da LGBT com a criação de conteúdos para criança, pornografia para criança, sensualização para criança, todos esses aí um dia vão estar diante de Deus no juízo final e vão pagar um preço muito alto. Além da perda da sua salvação, porque desvirtuaram crianças que estavam no seio da igreja, estavam caminhando para o céu. Eles desviaram a criança. Colocaram na mente dela que ela poderia ser quem fosse. E não é assim. Tá? Não é assim. Quando está escrito em Gênesis que Deus fez macho e fêmea, não está escrito homem e mulher. É macho e fêmea. Nessas traduções de hoje, quando está escrito homem e mulher, tem um problema sério aí nessa tradução. Porque homem e mulher no século 21, nos dias de hoje, em 2024, é quem quiser ser o quê? Mas macho e fêmea fala da anatomia corporal. E nós não somos animais racionais, como disse Albert Einstein. Nós somos imagem e semelhança de Deus.
E qual é a imagem de Deus? A imagem de Deus é aquilo que nós somos feitos. Como você foi feito? Você foi feito macho, então você é a imagem de Deus. E você foi feito como? Eu fui feito fêmea. Você é a imagem de Deus. Por quê? Porque a imagem de Deus é a verdade. É aquilo que você é aparentemente. Aquilo que, como você foi feito. Tá bom? O intelecto, hoje, ele é abrangido pelo que você escuta. Aí não é Deus. Aí não foi de Deus. A formação do eu não vem de Deus. É a pessoa que vai absorvendo tudo aquilo até se tornar alguém. Então tudo isto vem de fora. Essas informações vêm de fora. E vai impregnando, e vai impregnando. Agora veja que as crianças, no meio da multidão, a multidão clamando, veja, o culto, a adoração. O ambiente que a criança tem que estar é de culto, irmão. Não deixe suas crianças em casa. Mesmo quando elas digam não quero ir, leve-as. Porque se fosse para um micareta, para um carnaval, você tinha que levar. Não deixe suas crianças em casa. Leve suas crianças. E não mande só para a escola dominical. Vá você também. Não mande para o culto, vá para o culto. Pegue pela mão, leve. Faça retiro, piqueniques fora. Fale da palavra, converse. Ensine os livros, os áudios. As músicas, os hinos, os cânticos espirituais. Se você vai pregar, se você é um pregador, leve sua filha. Se você é uma pregadora, leve. Faça com que ela participe dos trabalhos, para ela pegar gosto, para essa criança pegar gosto pelo que você está fazendo. Para que faça sentido para ela todo aquele mundo do Evangelho. Mostre a felicidade que é servir a Deus. Ensine a palavra desde o início. Tá certo? Uma coisa que não funciona é essa Bíblia com linguagem para criança. Não funciona, irmão. Isso aí não funciona. As imagens funcionam sim. Aquela Bíblia ilustrativa, onde tem a arca, tem Jonas, a baleia. Aquilo funciona. Aquelas figuras funcionam, porque aquilo fica gravado na memória. Mas essa linguagem de hoje, essa Bíblia traduzida para a linguagem de hoje, emburrece a criança. Tá certo? Você tem que dar para ela aquilo que você lê. Para quando você conversar com ela, ela fale a mesma língua que você. Não precise traduzir. Porque o mundo, eu cito isso sempre aqui, o mundo, quando ele manda uma mensagem, ele manda uma mensagem de adulto. E a criança pega aquilo e ela interpreta. Você já viu uma criança cantando uma música do mundo, fazendo gesto do mundo, xingando como o mundo? Não existe um xingamento para a criança. A música quando vem, o xingamento quando vem, o problema quando vem, o demônio quando ele manda mesmo pesado, sem dó e nem piedade. Então, para desempregnar, para tirar essa síndrome da serpente de dentro da criança, precisa-se ter uma palavra contrária. E isto você adquire como? Levando ela para a igreja, aproveitando o momento ali, tá certo? E falando nisto, em igreja, está ali, é do desejo da criança estar no culto. É do desejo da criança estar na igreja. E o que impede sempre? Olha, há uma nuvem satânica, demoníaca, que passa o dia todo impregnando a criança de elementos espirituais subliminares, por assim dizer, que ela não consegue detectar que é o demônio, mas é. Principalmente nos filmes, nos jogos, tá certo? Nas programações que fazem com que ela esqueça totalmente de que existe uma igreja, de que existe um culto. Aí quando a criança desperta, é a hora do culto. Porque o culto hoje em dia se tornou somente aquele momento de 2 horas ali. Então o que você tem que fazer? Primeiro ponto aí, para os irmãos e as irmãs. Transformar o ambiente em que ela está. Se você é pai, se você é mãe, é mais fácil fazer isso. Para um professor, para uma professora já é mais difícil. Mas você fazendo isso com seus filhos, que são seus filhos, que é a obrigação de você cuidar e levar para o céu. Os dos outros é consequência, mas os seus é obrigação sua. Então você começa a criar ambientes cultos.
cultos. Aí entra a palavra cultural. Cultura vem de culto, de cultuar, de fazer culto, de entregar-se, tá bom? Cultura vem disso, de cultuar. Então você vai criar dentro da sua casa uma cultura. Qual é a cultura que você vai criar na sua casa? Pela manhã, quando acordar, antes de mexer em qualquer aparelho que ligue à terra, nós vamos mexer no aparelho que liga ao céu, que é a oração. Cedo, a criança já vai acordar pela manhã orando. Mas não é você forçar ela a orar, você orar junto, sentar-se ali, acordar ela, dobrar o joelho ao pé da cama e já começar a orar. Ela vai pegar aquele costume da oração todos os dias. 2 minutos, 3 minutos, precisa 1 hora de oração. 2 minutos, 3 minutos, 5 minutos ali. Tá certo? O que é isso? 2 minutos? Nada, é só acordar um pouco, 2 minutos mais cedo. Vai fazer uma diferença tremenda. A criança orando, a criança ali dormindo ainda e você com as mãos estendidas sobre a cabeça dela, impondo as mãos sobre ela e profetizando, orando por ela ali de joelho dobrado. Quando ela acordar, ela vai continuar a oração junto com você. Papai, mamãe, vamos orar. Filho, vamos orar. Como é que ora, mamãe? É assim, assim, assim. Repita o que eu lhe disser. E a criança vai aprendendo, vai repetindo. O aprendizado vem da repetição. Tá bom? Não estou lhe falando para você rezar. Não é reza, estou falando de reza. Estou lhe falando de que vários modelos de orações ensinando até o momento em que a criança aprender, tiver sua identidade própria. Veja que as crianças repetiram o que a multidão dizia. Então a criança aprende muito repetindo, 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 repetindo. À medida que você repete aquele costume, veja a multidão lá atrás gritando: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. Parou. A multidão que vem na frente: bendito que vem em nome do rei Davi, o filho de Davi. Parou. Mas as crianças continuaram sambando, dançando ao lado de Jesus e gritando: bendito que vem em nome do Senhor. O outro dizia: bendito o filho de Davi. Então na repetição da multidão, a criança aprendeu. E você sabe que o mundo, quando vem, as crianças começam a repetir o que vem do mundo. Então você tem que desconstruir isso, você tem que arrebentar com isso. Antes dela sair para o trabalho, ela já vai escutar a palavra, ela já vai escutar o louvor. Antes de você sair para o trabalho, antes dela ir para a escola, você já vai ter cantado para ela, louvado junto com ela, orado junto com ela. Isso tem que se tornar um hábito, irmão, na casa do cristão. Tá certo? Aí na hora da mesa, café da manhã, sentar junto, conversar junto, explicar como é o dia a dia, as dificuldades que ela vai enfrentar no colégio, ter toda aquela paciência, criar, irmão, é isso aí. Isso é uma cultura, isso é um culto. Dar a palavra para ela, incentivar a levar a Bíblia para a escola, a Bíbliazinha pequena, tá certo? E incentivando, orar junto com ela ali, ensinar a orar pelo alimento, tá certo? A Igreja Adventista do Sétimo Dia faz isso, irmão. Eles fazem muito bem, tá certo? Então, agradecer pelo alimento, né? Agradecer pelo trabalho que o pai tem, pela responsabilidade da mãe, e reconhecendo. No colégio, quando ela chega no colégio, aí é com ela e Deus. Mas é aquela influência que você lançou quando ela chegar do colégio, mesma coisa. Vamos orar agradecendo, porque você chegou em casa, tá tudo certo. Vamos para a banca, vamos. Você vai para a banca. Primeiro, nós vamos almoçar. Agora vamos agradecer pelo alimento. Você ora, agradecendo pelo alimento. Isto vai fazendo com que crie um culto dentro de sua casa. Quando for de noite, que é a hora do culto, em classe, culto público, culto junto com os irmãos, culto congregacional, que chama, né? No meio da congregação, aquela criança já passou um dia no ambiente de culto. Então, esse é o primeiro exercício. Faça isso, crie uma cultura dentro da sua casa. Crie essa cultura dentro da sua casa. E essas crianças aí, que são seus filhos, vão influenciar outros. Olha, minha casa é assim, é assim, é assim, é assim, é assim. Então, esta cultura criada na sua casa, quando ela for para a casa de alguém, ela já vai sentir diferença. Vai sentir falta.
Vão dizer para ela, mas aqui a gente não ora. Bom, na minha casa a gente ora. É isto que faz a diferença. Tá bom? Aí, esse é o primeiro exercício. Criar uma cultura dentro de casa. Tá bom? E o que eu posso fazer então para o filho dos outros? Porque eu não posso ir na casa deles. Você não pode ir na casa deles, mas você pode enviar os exercícios. Pega um caderno, né? Cria uma cartilhazinha expondo como é que eles devem fazer no dia a dia. A cartilha de manhã, a cartilha de tarde, a cartilha para de noite. Cria um álbum ali, cria um livrozinho, uma espécie de diário, né? É bom criar os diários que não se tem mais, resgatar isto, onde a criança ali anota tudinho que está passando com ela, passando no dia a dia. Olha, essa semana vocês vão levar o diário para casa de vocês, vocês vão contar toda a sua semana o que aconteceu. Escreve tudo aí. Tá? Ali você começa a descobrir os pontos, os problemas, o pai, da mãe, dos vizinhos, não sei o que, as mazelas que a criança enfrenta, para que você possa receber um norte de Deus, onde você intervir, onde você colocar a mão e ir atrás, ou onde você orar, bloquear o fluxo do inimigo. Tá bom? Então, tudo isso é válido. Abra a mente, abra o coração, crie isto. Talvez alguns daqui já façam isso, mas só reforçando, né? Se não fazem, mas tá aí uma ideia para fazer. O outro ponto, para encerrarmos esta aula de hoje, como eu falei, para não ficar muito grande, e eu falo pouco, né? É o seguinte: a gente leu Mateus 21, agora vamos ler Lucas 18, né? Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Lucas, capítulo 18. No versículo aqui de número 15 e 16 e 17, tá? 15, 16 e 17, tá bom? Estão ouvindo ainda aí? Amém? Glória a Jesus. Então, vamos lá. Lucas 18. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo 18, de 15 a 17. Traziam-lhe também crianças para que ele as tocasse. E os discípulos, vendo isso, repreendiam-nos. Mas Jesus, chamando-as para si, disse: deixai vir a mim os pequeninos, e não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. É verdade, eu vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. Está entendendo a situação? Então, em outro texto diz que as crianças vinham, os pais traziam as crianças, traziam-lhe também crianças. Quem trazia? Os pais. Para que Jesus tocasse sobre eles. Você vê, as crianças não tinham doença, não tinham nada daquilo, mas elas queriam ser tocadas por Jesus. E os discípulos achavam desnecessário. Vendo isso, repreendia. Achava desnecessário que a criança fosse até Jesus. Mas Jesus, chamando-as para si. Aí o texto diz que Jesus se indignou com aquilo. Diz: deixai vir a mim os pequeninos. Não impeçam. O reino dos céus, eles já estão no reino dos céus. E se alguém não recebe o reino de Deus como essa criança, ninguém entra nele. A criança recebe o reino de Deus assim, com alegria, com afeto, com as danças, repetindo o que foi trazido, com o coração aberto, com a mente pura, com o corpo puro, com o pensamento puro. Então, a criança é isto aí. Tá bom? Então,
fica esta dica aqui para vocês agora. O que nós podemos fazer então? Trazer elas até Jesus. Tá bom? É entregar a Deus. O que nós podemos fazer? Impor as mãos sobre ela. No sentido literal. Você é a sacerdotisa que Deus colocou aí, neste grupo. Você é o sacerdote que Deus colocou aí. Você é o profeta, você é a profetisa, o embaixador, a embaixatriz de Cristo. O representante, a representante de Cristo nesse ambiente. Então você vai fazer como os discípulos, impor as mãos sobre elas. Impor as mãos sobre elas para que elas recebam Cristo. Recebam de Cristo. Normalmente nos cultos você vê impondo as mãos sobre os adultos, impondo a mão sobre fulano, impondo a mão sobre o ciclano, não sei o que, aquela coisa, porque a maioria das pessoas já estão doentes e é louvável, porque a cura vem e tal, mas impor as mãos sobre a criança para que evite chegar ao ponto de ser um adulto doente no Evangelho. Então é bloquear este mal, é chegar profetizando, né? Expulsar o demônio que está rondando a criança e impor as mãos sobre ela para que ela possa libertar sua mente, reconhecer Cristo como Salvador e até Jesus. Então a criança precisa ser conduzida até Jesus. E a ponte somos nós, o caminho somos nós. E muita gente vai achar ruim. Muita gente não vai gostar disto. Mas uma coisa eu tenho certeza. Se fizer isto aqui, vai mudar muita coisa, irmão. Tem quanto tempo que você não ora pelo seu filho, não impõe a mão na cabeça dele? Vai deixar para impor a mão quando estiver endemoniado? Não. Não aceite as doenças sobre a vida de sua casa e sua família. Eu não estou falando de você não aceitar o plano de Deus. Não é você dizer, Senhor, não aceito. Não é isto. Eu estou lhe dizendo que não aceite a imposição que o inimigo colocou sobre sua casa. Não aceite a depressão. Não aceite o desamor, o desânimo, a angústia, a dor, o sofrimento. Não estou falando das dores do Evangelho, estou falando de dor provocada pelo inimigo. As confusões, as brigas. Não aceite isto, irmão. A sua casa é para ser chamada casa de paz, casa de oração. A nossa casa, o nosso templo, a nossa morada é para ser um pedaço do esconderijo do Altíssimo. Então, nós é que somos os bloqueadores do mal. Nós temos o escudo da fé protegendo. Tá bom? Então, o que se deve fazer neste momento aqui? Orar. Orar impedindo que os demônios hajam. Impor as mãos em todos os momentos sobre eles. Primeira oportunidade que você tiver agora em sua casa, você chama seus filhos, colocam eles de joelhos e impõe as mãos. E repreenda todas as setas malignas, todas as maldições que foram lançadas, que achou pouso, certo? Repreenda toda a sorte de mal que foi enviado por qualquer anjo maligno, qualquer demônio, qualquer entidade, qualquer coisa que foi enviado, qualquer seta que eles receberam, aí seja na escola, seja na banca, seja através das comidas, seja de qualquer coisa que eles receberam. E quando você chegar lá naquele meio daquele grupo, faça a mesma coisa. Quando começar o culto, bote todo mundo de joelhos lá no culto. Antes de começar o culto. E saia impondo as mãos sobre eles. Glória a Jesus. Quando acabar o culto, chame eles à frente e peça para o pastor impor as mãos. Tá? Peça para o pastor impor as mãos. Ou você mesmo imponha as mãos. Vai impondo as mãos, estendendo as mãos. Essas mãos santas que Cristo lhe deu para você vencer as barreiras. Certo? Eu sinto que Deus está usando pessoas aí neste momento para direcionar algo diferente para este grupo. Que grupo que parecia estar parado, mas ele vai começar a andar em nome de Jesus. Esse grupo que parecia não ter sentido vai começar a ter sentido. Vamos levar essas crianças até Cristo. Tá?
Não é só levar Cristo até elas, é arrastar elas, levar elas para Cristo. Olha, tá aqui, Senhor. Eu trouxe, ela está no culto, ela está na igreja. E o Senhor é o dono dela, o Senhor é o Deus dela. O Senhor prometeu esta criança a mim, esta criança foi prometida no ventre. O Senhor escolheu esta criança e mal nenhum pode tocar nela. Então os males que foram, que chegaram até ela por descuido, o meu, o dele, ou seja lá qual foi a brecha que o inimigo achou, repreende, Senhor. É assim que começa a orar. E estenda as mãos sobre aquela criança. Repreenda todo o mal, toda a influência maligna. E peça para que Deus a faça desta forma dessas crianças aqui, que estavam no templo, clamando e dizendo: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. Certo? Eu encerro esta aula passando esse exercício para vocês. Imponha as mãos. Coloque as mãos sobre eles. E transforme sua casa num culto. Um modo cultural. Tá? Que comece dentro da sua casa. Ah, eu não tenho filho, não tenho nada disso aqui. Não, mas você é alguém que precisa prestar cultos a Deus. Então o culto começa de manhã, se estende meio-dia. E de noite, quando nós chegarmos lá, é o momento da entrega total. Porque eu já comecei o meu culto durante todo o meu dia. De frente ao departamento é para ensinar isso para as crianças. Façam umas cartilhas, façam uns panfletos, uns folhetozinhos, explicando a hora que elas têm que fazer. Converse com os pais. Bota o celular para despertar. Crie um relógio de oração. Olha, fulaninha vai orar amanhã, 2 horas da tarde, 3 horas da tarde. Ensine o que é jejuar, o que é consagrar. Tá bom? Ensine o que é jejuar e consagrar. Tá? Na próxima aula eu vou dar aqui uma aula sobre jejum e oração em prol das crianças, né? Que é para fortalecimento espiritual. Tá certo? Então, esta aula foi para que vocês pudessem ter uma noção de que o inimigo ele está arrancando as crianças de dentro da igreja, atraindo-os para fora. E às vezes quem está pondo para fora é os líderes cegos, por uma palavra que falou errada, que o pai se ofendeu, disse uma coisa que não deveria dizer, reclamou uma hora que não era para reclamar. Tudo isso o diabo fica planejando para que aquela criança seja arrebatada dali, seja tirada dali, seja empurrada dali. Tá bom? Mas uma coisa eu tenho certeza absoluta. Onde quer que aquela criança esteja, se você levar ela até Cristo, não importa a placa da igreja que for, você levar ela até Cristo, ela vai ser um profeta, uma profetisa do Senhor. Tá? Então, em nome de Jesus, eu profetizo sobre a sua vida, sobre o seu ministério, sobre o grupo que Deus te colocou, que este grupo vai crescer, em nome de Jesus. Vai prosperar no nome de Jesus. Vai ser grande. Vai ser notório. Não vai passar vexame. Daí do grupo onde você está, nenhum deles vão se perder. Eu profetizo em nome de Jesus. Eu ministro sobre a vida do seu grupo agora. A conversão dessas almas que aí estão, dessas crianças. O entendimento, o conselho, a temperança, o domínio próprio, o fruto do Espírito completo sobre a vida dessas crianças. Que aconteçam com elas o que aconteceu com Jesus, com João Batista e com Samuel. Que eles cresciam e se fortaleciam dentro do templo, em graça e sabedoria diante dos homens e de Deus. Mesmo nos desertos, que eles cresçam. Em nome de Jesus Cristo. Nós oramos para que o Senhor, neste momento, possa quebrar as cadeias eternas que os inimigos montaram sobre a vida dessas crianças. Que o Senhor possa mudar, converter o coração dos pais aos filhos, como fez através de João Batista. Que dentro dessas casas, dentro deste grupo, o Senhor levante Joões Batistas para poder converter o coração dos pais.
profetizo em nome de Jesus Cristo que através de seus meninos, suas meninas deste grupo, muitos pais reconhecerão a Cristo. Eu profetizo que aquela criança que mais dava trabalho, este vai ser o que vai mais dar alegria. Será esta criança que Deus vai usar para surpreender este povo. Que o Senhor Jesus encontre agora um coração aberto, que clama a Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. E que o Senhor os use por esses dias. Que o Senhor levante uma geração de crianças cheias do Espírito Santo para poder ajudar esta obra. Que o seu grupo cresça, se fortaleça. Que todas as crianças que estão no seu grupo, todas elas sem exceção, recebam de Deus um ministério, uma chamada espiritual. Que o Espírito Santo de Deus os unja, que o Espírito Santo de Deus os separe para esta obra tão grandiosa que é a obra do evangelismo na igreja. E que daí surja líderes, pastores, bispos, evangelistas, missionários. Em nome de Jesus eu profetizo que nenhuma dessas crianças serão ladrões, prostitutos, mentirosos. Todos eles serão cheios do Espírito Santo. Eu ministro sobre a vida de cada uma das crianças do grupo que você faz parte, do grupo que você toma conta, concordando com a oração que você está fazendo agora. E que o Espírito Santo de Deus cubra-os com poder e com graça, e que faça nestes dias milagres acontecerem através dessas crianças. E eu ministro sobre a sua vida, você que é líder, aleluia, deste departamento ou de qualquer outro departamento que está me escutando agora. Que Cristo Jesus lhe fortaleça, lhe dê um espírito esforçado, que as suas mãos que estão pegas no arado sejam fortes, que Jesus fortaleça os seus joelhos cansados, os seus pés que manquejavam, e que os pensamentos que estavam pairando sobre a sua mente, de abandonar esses cargos, esses ministérios, esses departamentos, que esses pensamentos vão-se embora agora em nome de Jesus Cristo. E que gere um queimor espiritual na sua alma nesta hora, sobre este grupo, que Deus te dê amor sobre cada uma dessas almas que aí estão. Que haja um vínculo espiritual fervoroso, que queima neste coração. Que o Espírito Santo ministre sobre a sua vida a alegria plena de conduzir esses trabalhos. E que volte a reinar o primeiro amor da obra que Deus te entregou nas suas mãos. Que todo desânimo caia por terra agora em nome de Jesus. Receba neste momento o alívio, a alegria. Receba o renovo, o fortalecimento. Receba neste momento o fervor espiritual, o queimor na sua mente, na sua alma, no seu espírito. Receba a autoridade do Senhor para repreender todos os males, todas as doenças. Receba do Senhor neste momento a autoridade física, mental, psicológica, para aguentar os levantes, aleluia, os ventos que vêm contra esse ministério. Que todos os levantes que vieram contra a sua vida lhe fortaleçam e não façam você perecer, nem abandonar esta obra que Jesus colocou em suas mãos. Que as portas que se fecharam se abram. E você que não tem um departamento, você que foi tirado do seu departamento, mas que está esperando em Deus o momento em que Deus lhe dará este povo. Eu profetizo que o próximo departamento será maior do que o do primeiro, e que a glória desta última casa será maior do que a da primeira, e que Cristo lhe dará um rebanho maior, um povo maior, lógico, responsabilidade maior, mas também autoridade maior, mais milagres, mais revelações, mais profecias. Oh, Espírito Santo de Deus, que no seu meio Jesus lhe surpreenda,
Que essas crianças cresçam cheias do poder do Espírito Santo. Que surpreendam os pais, que surpreendam as mães, que surpreendam os vizinhos. Que suas crianças que você toma conta sejam os melhores na escola, os melhores na faculdade, que eles sejam os melhores na sua rua, que haja dentro deles uma sede de Deus, de gritar e clamar sempre no templo, que nenhum deles se afaste, que nenhum pé deles tropece, e que por esses dias o Espírito Santo nos ajude, lhe ajude, me ajude a conduzir mais e mais e mais crianças ao templo para se encontrar com Jesus. Que os pequeninos venham, aleluia. Que os pequenos venham. Deixe os pequenos virem, aleluia. Manda, Senhor. Envia os seus pequenos para esta obra. Envia, meu Pai, essas crianças, aleluia, que têm o perfeito louvor. Envia para estes grupos que estão vazios. Ah, Espírito Santo de Deus, queima no coração de cada um daquelas crianças para não ficarem em casa. Age na vida dos pais, Senhor, para que levem as crianças até o templo, ainda que eles não vá. Age no coração destes ímpios, Senhor, daqueles que não são crentes ainda, para que liberem as suas crianças, Senhor, para estarem no templo te adorando, louvando o seu bendito e santo nome. Pai, eu te peço neste momento que o Senhor visite este líder de departamento, esta líder de departamento, seja ele qual for, qual área for, e que o Senhor fortaleça, ensine, dê graça, revista de poder, cinja os seus lombos e que haja resultados, meu Pai, magníficos e espirituais, que hajam curas, salvações, libertações, maravilhas, Senhor. Opera maravilhas no meio do teu povo, em o nome de Jesus. Aquele que crê diz, amém, glória a Jesus. Na próxima aula, eu vou ensinar sobre a necessidade do batismo com o Espírito Santo no meio das crianças, tá certo? E como buscar isto, como correr atrás por elas e por nós, em nome de Jesus, certo? Aguenta aí.